Olá, alunos do quarto ano. Agora nós vamos para a nossa próxima aula de ciências. Abra a apostila de vocês na página 26, o Sol e o Ano. Observando atentamente, é possível perceber que o Sol não surge nem se põe todos os dias exatamente no mesmo lugar. Você estudou que o Sol surge no horizonte, próximo à direção leste. Na verdade, o Sol surge na direção do ponto cardial leste, apenas no início do outono e da primavera, quando a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios. Veja as diferentes posições em que o Sol surge no início de cada estação do ano. Então aqui, nós temos início de outono, aí vocês podem observar aqui, essa linha vermelha que indica o leste, início do outono, início do inverno, início da primavera e o início do verão. E aí vocês conseguem observar as posições diferentes do Sol. Aí nós temos sul e norte. Representação da posição em que o Sol surge em diferentes épocas do ano. Ponto cardial, ponto de referência que indica o norte, o sul, o leste e o oeste. Você sabia? Na antiguidade, o conhecimento sobre as mudanças da posição do Sol durante o ano era muito importante, porque elas indicavam as estações do ano. Dessa forma, as pessoas sabiam quando chegaria a época das chuvas e qual seria o melhor período para plantar, por exemplo. Os satélites realizam um movimento de revolução ao redor dos planetas. A Lua, por exemplo, gira ao redor da Terra. Ao observar a posição onde o Sol surge, é possível saber que demora aproximadamente 365 dias para ele voltar a surgir exatamente no mesmo lugar. Isso determina o período de um ano, que é o tempo em que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação. E o caminho que a Terra percorre ao redor do Sol denomina-se órbita. Então aqui vocês estão vendo a imagem, essa linha, representa a órbita. E o movimento em que a Terra faz ao redor do Sol, esse movimento é chamado de translação. As linhas representam as órbitas da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra. Os astros estão fora da escala de tamanho e distância. Então vocês podem observar a imagem aqui. Na próxima folha, na página 27, nós temos a Lua marca o tempo. Você estudou que o dia e o ano estão relacionados, respectivamente, aos movimentos de rotação e translação da Terra. E de onde vem a semana e o mês? A resposta também está no céu. Certamente você observou a Lua. Qual era a aparência dela? Quando vocês olharam em algum dia, que vocês observaram a Lua, qual era o formato que ela estava? E aqui nós temos as imagens, exemplos das diferentes aparências da Lua que podemos observar no céu. Essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases. A cada dia, a Lua aparece com uma forma um pouco diferente da do dia anterior. A Lua tem formato arredondado, assim como a Terra. Ela não produz luz nem muda de forma. É a iluminação do Sol refletido na Lua que varia ao longo do mês, à medida que a Lua realiza seu movimento de revolução ao redor da Terra. Assim, porções diferentes da face da Lua são iluminadas, mudando a forma como vemos aqui da Terra. Então, vocês podem grifar essa parte que eu acabei de ler e vocês podem grifar esse parágrafo aqui. Observando a Lua, as pessoas definiram 4 fases principais. Veja a representação do calendário lunar. Então aqui nós temos o mês de agosto, demonstrando as fases da Lua. E aqui nós temos a explicação de cada fase, tá? Então observem a fase e a leitura que eu vou realizar aqui. Depois da fase cheia, a Lua parece diminuir de tamanho dia a dia. Então, mais ou menos uma semana depois, vemos apenas 1/4 da Lua na fase minguante. Vocês podem grifar todas essas fases que eu farei a leitura. Na fase nova, a Lua não pode ser vista, então ela volta a ser iluminada gradativamente dia a dia. Quando vemos 1/4 da Lua brilhando, é a fase crescente, pois a Lua está sendo cada vez mais iluminada e em uma semana voltará a aparecer na fase cheia. A fase cheia, a Lua aparece com sua face totalmente iluminada, formando um círculo no céu. Então, vocês podem observar nesse calendário aqui
de que forma que ela vai modificando, tá? E as características, podem estar grifando. A cada aproximadamente uma semana, temos uma nova fase da Lua. E após cerca de 29 dias, as 4 fases principais voltam a se repetir. Desse modo, as semanas e os meses são determinados pela sequência das fases da Lua. Podem grifar esse último parágrafo que eu fiz a leitura também. Nós iremos ler até a página 27 da apostila e agora nós vamos para o caderno de atividades na página 59. Faremos esses exercícios, página 59, tá? Exercício 2. Analise os objetos representados nas imagens A e B e depois faça o que se pede. Então, vocês irão observar o relógio do Sol na letra A e o outro relógio na letra B. Para que servem os objetos retratados nas imagens? Na letra B, assinale as afirmativas corretas sobre esses objetos. Então, relacionado aos 2 tipos de relógio, vocês irão assinalar as alternativas corretas. Exercício 3. Usando o movimento dos astros para definir períodos de tempo, como dias, semanas, meses e anos, sobre esse assunto, faça as atividades a seguir. Então, baseado nos textos que nós realizamos a leitura, vocês farão o exercício 3 nesta aula. Virem a folha e, como tarefa, eu irei passar a página 60 e 61. Na página 60, as diferentes fases da Lua são resultado do movimento de revolução que ela realiza em torno da Terra. Nessa trajetória, dependendo da posição em que a Lua estiver ao redor da Terra, podemos ver a reflexão da luz que ela emite. Letra A. Como conseguimos enxergar a Lua no céu se ela não produz luz? Então, vocês farão a leitura novamente dos textos da apostila para responder a tarefa. Aí, vocês irão responder a letra A e vocês farão o solicitado na letra B. Vocês vão recortar as fases da Lua e vão colar aqui nos lugares corretos. Virem a folha, exercício 5, página 61. O calendário criado pelos antigos egípcios era baseado nas fases da Lua e influenciado pelos ciclos da cheia do rio Nilo. Depois das cheias, os egípcios plantavam no tempo certo e colhiam seus alimentos. Seu calendário era dividido em 3 ciclos: Aquete, período de cheias; Perete, período de plantio; e Shemu, período de colheita. A cada ciclo durava aproximadamente 4 meses. Observe a comparação do calendário egípcio com o calendário que usamos. Então, aqui nós temos, conforme cada fase do calendário egípcio, cada período é dividido, com os meses do nosso calendário. Então, vocês irão observar aqui os períodos e os meses que correspondem a cada período. E irão responder essa atividade que está aqui abaixo. Exercício 6. Nas imagens abaixo estão representados um gnomon e 2 crianças sobre a luz do sol, com as sombras projetadas. Considerando a sombra do gnomon, responda a questão a seguir. Aí vocês irão observar essa imagem e a letra A e a letra B e irão responder a questão logo abaixo. Então, vocês farão de tarefa a página 60 e a página 61. E boa atividade para vocês!